Então vamos para a questão 3 da lista 10. Um disco de metal de massa M igual a 2 kg descreve uma circunferência de raio R igual a 30 cm sobre uma mesa sem atrito. Esse ponto é importante. Enquanto permanece ligado a um cilindro de massa M igual a 3 kg que está pendurado em um fio que passa por um furo no centro da mesa, igual está sendo demonstrado na figura. Que velocidade o disco mantém o cilindro em repouso? No caso, qual velocidade a gente tem que manter o círculo girando para o cilindro nem subir nem descer, ficar ali em equilíbrio. Só um comentário fútil, mas em Física Experimental 1, no laboratório, a gente fez... Eu lembro que eu fiz um experimento muito parecido com essa questão, por isso que eu achei ela bem interessante. Eu não vou saber explicar aqui como é, mas talvez eu coloque alguma imagem aí do dia que eu tava fazendo esse projeto. É bem legal. A física experimental é muito legal, vocês vão gostar muito. Mas enfim, voltando ao assunto. Como já virou praticamente lei nesse trecho aqui do curso, vamos primeiramente desenhar o diagrama de corpo livre para o disco e para o cilindro. No caso aqui, para o disco, quais forças estão atuando aqui nesse disco? A gente tem a tensão do fio que está puxando o disco. Imagine que a nossa perspectiva aqui é tipo olhando bem na horizontal, assim, no disco. Tá. A gente tem a tensão do fio. A gente tem o peso do disco. Peso que é igual a massa vezes gravidade. E, como de costume, e consequentemente a força normal. Nesse caso aqui, a questão fala o seguinte, que a mesa é sem atrito. O que é que isso implica? Imagine que o seguinte, da fórmula força igual a massa vezes aceleração. Como esse disco não está indo nem para cima nem para baixo, a aceleração aqui é zero. Então, as forças têm que dar igual a zero. As forças atuantes aqui no eixo Y tem que dar zero. Então, quais forças estão aqui atuando no eixo Y? Força normal menos a força peso, que é massa vezes gravidade. Tudo isso aqui tem que dar zero, né? Então, a gente pegando esse termo e passando para o outro lado, a gente vai ficar com força normal igual a massa vezes gravidade. A força normal é igual a força peso. Nesse caso, é como se essas duas forças automaticamente se anulassem, porque a mesa sem atrito e essas forças aqui não estão interferindo em nada. Dessa forma, a gente pode, na hora de aplicar a segunda lei de Newton, desconsiderar essa parte. Então, agora vamos aqui para o cilindro, desenhar o diagrama de corpo livre do cilindro. Para esse caso aqui, como ele está indo só para cima ou para baixo, ele não tem nenhum movimento para os lados, não tem nada atuando ali para os lados nele, a gente só vai fazer mesmo o eixo Y aqui. E aí, imagina que esse aqui seria o ponto de centro de massa do cilindro. E quais forças estão atuando nesse cilindro aqui? Isso mesmo. Quais forças estão atuando aqui no cilindro? Tem a tensão do fio, que está puxando ele. E tem a força peso do cilindro. Está aqui para baixo. Peso que é igual a M maiúsculo, que foi dado aqui na questão, né? Vezes a gravidade. Então tá, a gente já tem aqui bem definido o diagrama de corpo livre para o disco e para o cilindro. Então, como de costume, vamos aplicar a segunda lei de Newton, tanto para o cilindro quanto para o disco.
No caso do disco, a gente já sabe que vai desconsiderar essas forças aqui atuando em Y. Vamos trabalhar só com as forças atuantes em X. E para X, o que é que a gente tem? Lembra da fórmula força igual a massa vezes aceleração? Como aqui é um movimento circular, essa aceleração ela vai ser a aceleração centrípeta. E aí, beleza. No eixo X a gente tem só a tensão do fio que está querendo puxar o disco para dentro do seu movimento circular. E aí a gente resta aqui pra gente a massa vezes. Já essa aceleração centrípeta aqui, a gente sabe que a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido pelo raio, né? Então a gente vai só substituir esses dados aqui na fórmula. Então vai ficar aqui v ao quadrado dividido por r. Esse aqui é o resultado da aplicação da segunda lei de Newton no disco. Coloca aqui 1 e aqui 2. Já para o cilindro, o que é que a gente tem aqui? A gente não tem nada em X, somente em Y. Força igual a massa vezes aceleração. O que é que a gente tem aqui então? A tensão do fio que está atuando no sentido positivo aqui do eixo, menos m vezes g, que é a força peso para baixo. Por isso fica negativo. Nesse caso aqui em específico, a questão pede que qual deve ser essa velocidade aqui para que o disco mantenha o cilindro em repouso. Então, para esse cilindro aqui ficar em repouso, o que é que acontece aqui? A força peso dele não pode deixar ele para baixo e nem a tensão do fio pode deixar ele para cima. Então essas duas forças têm que manter equilíbrio, ou seja, uma tem que ser igual à outra. Então, uma menos a outra tem que dar zero, porque quando a gente passa esse termo aqui para o outro lado, vai ficar tensão igual a m vezes g. Essas duas forças elas têm que ser iguais, essas aqui, essa verde para cima e a vermelha aqui para baixo, porque a ideia é justamente que uma anule a outra para ficar em equilíbrio. Tendo tudo isso aqui em mente, o que é que está unindo o cilindro e o disco é justamente o fio. O fio, aqui nas equações, ele seria a tensão. Então, vamos pegar essa tensão aqui do disco e substituir na equação aqui da tensão do cilindro. A gente vai ter o seguinte, pegando essa t aqui, m vezes v ao quadrado dividido por r, vai ficar igual a m vezes g. Igualei essas duas tensões aqui. Tá, e aí o que a questão quer? É justamente esse v aqui. Então vamos isolar esse v nessa equação. Pega esse r e vamos passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar mg vezes r. Esse m aqui vou passar dividindo. E o ao quadrado vou passar sendo raiz. Então vai ficar v igual a tudo isso aqui. Isso aqui vai dar igual a... O m a gente sabe que é 3. A gravidade a gente sabe que é 9,8. O raio é 30 centímetros, no caso 0,3. E essa massa aqui é 2 quilos. Esse aqui a gente está colocando tudo no Sistema Internacional de Unidades. Dessa forma, a gente vai encontrar uma velocidade de 2,1 metros por segundo. Então, o que isso quer dizer? Tendo uma velocidade aqui girando de 2,1 metros por segundo, é suficiente para que esse cilindro se mantenha em equilíbrio.